se você entrou nesse vídeo, provavelmente você está começando um negócio próprio. E aí? Vender pouco, cobrando muito, ou vender muito, cobrando pouco? Como escolher a estratégia certa para o seu negócio sem perder a identidade e o valor? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você alguns dados e o que auxilia na hora dessa escolha de você decidir qual ramo e qual público você quer atingir e como isso financeiramente é mais viável de alguns pontos e outros não. E aí, devo vender mais com preço baixo ou acelerar menos ganhando mais? Vamos supor que você está abrindo uma loja de roupas e você não sabe ainda se você quer comprar roupas, né, uma qualidade melhor, ganhando mais em cima dessas roupas, ou comprar um estoque maior com mais peças, que daí você consegue um desconto maior na hora da compra do fornecedor, mas você não consegue repassar um preço tão alto para o seu cliente. Suas roupas vão ser um pouquinho mais baratas. Muitas vezes as empreendedoras têm uma falsa sensação de que se você começar vendendo peças mais baratas, né, comprando um estoque limitado, cobrando menos, né, você vai ter um sucesso mais rápido e você vai atrair a clientela mais rápido. Mas isso é um mito, não acontece de verdade. Na verdade, quando você vai abrir o seu próprio negócio ou já abrir e está ainda fazendo a precificação dos seus produtos, você já tem que pensar no seu cliente final. Porque como você vai vender e para quem você vai vender altera na hora da percepção de valor do que você vai vender. Então, se você compra peças melhores e quer vender para pessoas que têm mais condição financeira, você não pode começar já a vender produtos valor muito baixo. Porque se isso acontece, você perde a percepção de valor que o seu cliente vai enxergar em você. Porque ele vai começar a ver uma pessoa que vende roupas baratas e vai pensar, essas roupas não são de qualidade, ou são públicos diferentes, né? São públicos de classes sociais diferentes. A pessoa que quer comprar uma blusa de R$10 não é a mesma pessoa que paga R$1.000 uma blusa. Então você já tem que, na hora de começar o seu negócio, decidir já. Você quer atender quem? Qual é o público que você quer atender? Você quer atender uma classe A, B? Você quer atender uma classe C ou D? Porque você vai ter que ter a diferenciação. Você sabe que se você for atender uma classe A e B, você vai ter que comprar produtos melhores e automaticamente o seu valor vai ser maior dos produtos. Agora, se você pretende vender bastante para pessoas de classe C e D, você tem que comprar produtos de um fornecedor mais barato para você conseguir repassar esse preço e não ficar no prejuízo. E acaba que você vai ter que comprar um estoque maior para ter esse desconto. Então, assim, você tem que ter essa percepção de qual é o público que você quer atingir. Tá, mas e aí? Qual compensa mais? Compensa mais eu ter um estoque maior e vender mais com um preço mais baixo? Ou eu vender menos com preço mais alto? Lembra que não tem como você fazer os dois ao mesmo tempo, porque daí entra em colapso. Você não consegue ter produtos exclusivos que você cobra mais com um estoque muito grande, não faz sentido nenhum. Então existem pesquisas e estudos que demonstram que preços mais altos tendem a apresentar margens de lucro maior, enquanto estratégias de preço baixo tendem a manter as margens mais baixas também. Você tem que entender que preço e volume, eles não são inimigos, eles estão, né, numa linha que os dois se mantêm. Então, como eu já disse, um equilíbrio, não tem como você ter os dois para cima, porque não é viável. E como vender baixo pode atrapalhar você na hora desse lucro? Ele torna a percepção dos seus produtos mais baixa. Então, consequentemente, não vai funcionar para um público que necessita de valores mais altos, não de valor de preço, eu digo, de valor de monetário, dinheiro, mas do valor de percepção. Marcas de luxo, elas têm uma margem de lucro muito grande, porque o que elas demonstram, o valor percebido no produto de luxo, ele não é só o produto, é a percepção que esse produto vem com ele. Quando você compra uma bolsa da Chanel, você não está dizendo que você tem uma bolsa, você não vai lá e compra a bolsa, você compra a Chanel, você compra o nome Chanel, você compra não só o nome, você compra todo o círculo social que vem englobado junto com a Chanel, com o nome Chanel.
Você já se coloca num patamar de luxo que eu sou uma mulher que tem dinheiro, ou eu tenho uma família muito próspera financeiramente, eu tenho bom gosto e gosto desse estilo porque ele é um estilo mais clássico e eu sou uma pessoa mais clássica, moderno. Essa questão de clássico e moderno envolvendo as marcas, ela entra em outro caminho que eu não vou aprofundar nesse vídeo. Mas você compra o lifestyle dela. Você se sente pertencente àquilo, você se sente semelhante aos pensamentos daquela marca e você tá disposto a pagar mais por ter essa percepção junta. E é por isso que essa margem de preço nos seus produtos de quantidade maior, ela tira totalmente essa questão de valor perceptivo, né? Você tendo uma marca que vende muito, não estou falando que é ruim, tem marcas que vendem muito porque são os fast fashions, mas você tem que ter na sua cabeça que se você tem uma marca que ela começa já atendendo esse público, ela dificilmente vai subir esse patamar para atender um público e uma classe maior. Por isso que é tão importante esse planejamento de clientes, quem você quer atender no começo, você conseguir uma sequência que te leva a esse cliente. Lembrando que isso não é tão rápido. Mesmo que você queira, né, começar a faturar rápido, não é tão simples assim. Você precisa ir escalando para você chegar naquele cliente, aquele cliente ficar sabendo quem é você, começar a comprar aos poucos o seu produto, gostar, falar para outras pessoas o que ele achou do seu produto, e assim a gente vai escalando, não necessariamente só tanto de né, do valor mais baixo, quanto do valor mais alto. Os dois, ele é uma construção. Tem que acalmar o coração, que não é rápido e simples assim. Mas é ideal você sempre ter em mente quem é que você está atendendo. É claro que você cobrar mais, ele vale a pena no final, porque se você já começa com um produto, né, que tem uma qualidade maior, se você já começa atendendo uma classe diferente, você consequentemente já sempre está subindo para ganhar mais, né? Se você começa faturando, vendendo bastante, cobrando pouco, você sabe que cada vez mais você vai ter que aumentar a sua quantidade para que você tenha um estoque maior e tenha um valor, um preço menor. Se você ir por esse caminho. Agora, se você for pelo caminho de atender menos para ganhar mais, você cada vez vai escalar mais o seu produto. Não é à toa que é Nat Beauty, eu não lembro o nome dela, que faz as sobrancelhas de 15 mil. Não é à toa que ela cobra 15 mil reais para fazer uma sobrancelha. O público que ela atende é um público diferenciado. Esse público, ele não vai aceitar ser atendido por aquela pessoa que cobra 150. É um pensamento, uma mentalidade diferente. Não é a técnica, não é a sobrancelha que faz ela cobrar mais porque ela tem técnicas de outro mundo. Não. A questão é que ela conversa com esse público diferenciado. Então, ela tem a disponibilidade de cobrar 15 mil numa sobrancelha. Agora, uma pessoa que faz a sobrancelha de bairro lá, não é nem viável ela querer cobrar 15 mil numa sobrancelha, porque quem ela atende não vai pagar, vai falar, você tá doida? Cobrar 15 mil numa sobrancelha? Então, assim, é a classificação de clientes, é você entender com quem que você tá falando, para quem você está vendendo. E muito disso, né, desse valor, dessa percepção, é pela experiência, né? Além do produto de qualidade, né? O serviço de qualidade, é a experiência que você oferece para o seu cliente, é como esse cliente se sente ao ser atendido por você. Quando você se posiciona oferecendo um valor perceptivo do seu produto ou serviço, você quebra qualquer objeção do seu público. O preço, ele deixa de ser um obstáculo na hora da escolha. Ele vira, na verdade, um agregado, um valor a mais. Ele te auxilia nessa parte de delimitação de público. Porque a precificação se baseia no valor que o seu serviço oferece. O que o seu serviço impacta na vida do seu cliente. Você não está indo lá fazer sobrancelha técnica X. Você está indo fazer sobrancelha porque você quer elevar a autoestima do seu cliente. Então já muda aí também nessa percepção do que
é o seu serviço em si. Ele não é uma técnica, ele não é um produto só. É o que ele oferece para o seu cliente em troca disso. Então essa estratégia de preço, ela conduz o seu cliente para um valor perceptivo mais alto. E como encontrar equilíbrio entre os dois, né? Qual escolher? Comece pelo valor e não pelo preço. Então na hora que você for decidir qual é o valor que você vai oferecer no seu produto, e a partir do valor, né, não financeiro, mas o valor de percepção, qual é o valor de preço que você vai colocar, qual é a precificação que você vai fazer. Então, primeiro você pensa no valor para depois na precificação. O que o seu cliente realmente vai ganhar com isso? O que ele vai ganhar com o seu serviço? Então, qual é a mudança que você vai fazer para o seu cliente? Quando você oferece no seu produto, o que vai mudar na vida dele? Entender o seu cliente, né? Quem paga mais tem uma mentalidade diferente de quem paga menos. E se caso você tem dificuldade, né, de saber, exemplo, você já tem seu empreendimento, como você descobrir quem é esse público, se caso você não tem esse conhecimento, feedbacks é uma ideia interessante, né, você fazer algumas perguntas, como que a pessoa faz, quanto que ela ganha. Sabe aquelas fichas que geralmente as empresas mandam para você responder, né, via e-mail? Qual é a sua idade? Da onde você é? Qual a sua renda mensal? Enfim, essas perguntas são importantes para você conseguir classificar o seu público. Então, fazer testes e ajustes no seu preço conforme o feedback, né, o que as pessoas estão realmente pedindo, né, o que o seu mercado quer atender. E o que justifica tudo isso? Uma comunicação forte e um posicionamento marcante. Então, se você vende para pessoas com a classe social mais alta, você tem que falar isso, você vai ter que demonstrar isso. Tudo que engloba o seu produto, o seu serviço, tem que mostrar. A pessoa tem que bater o olho e pensar: essa pessoa atende pessoas de classe alta, essa pessoa atende pessoas da classe baixa. Então, assim, é um posicionamento, uma comunicação, tanto em redes sociais quanto fisicamente, que tem que ser marcante. Você sempre tem que estar lá pontuando. Você não pode esquecer que o seu cliente e a percepção dele vem do que você mostra para ele. Então, se você fala que você faz um serviço de classe alta e a pessoa chega lá no seu atendimento e você tá tudo bagunçado, as coisas estão tudo jogadas, isso não é um atendimento de classe alta. Então, sempre o posicionamento, a organização, o próprio atendimento do cliente, ele é diferente. Então, você tem que sempre fazer essa comunicação e esse posicionamento alinhado com o seu cliente. E como eu já falei, uma percepção, né, de experiência constante. Então, sempre se manter, né? Não tem como você começar de uma maneira, vendendo preço baixo, e depois querer mudar, porque não faz sentido. A pessoa que começou aqui não vai te acompanhar. Por isso que é tão importante, no começo, a primeira coisa que você for fazer é já alinhar com quem você vai atender, né? O seu cliente mesmo. E aí, depois de tudo isso que eu disse, você já decidiu se você vai cobrar menos e vender mais, ou vender uma quantidade grande cobrando menos, né? Espero que eu tenha ajudado você, auxiliado você na identificação de como é o melhor caminho. Espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco melhor sobre esse mercado, né? Sobre essa definição de valor alto, preço alto. E se ficou alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar sempre aqui para responder vocês. Se você está repensando preço, experiência e valor do seu negócio, eu sempre vou trazer insights e algumas exemplificações aqui no canal, então se inscreve aqui para receber os próximos vídeos, se faz sentido para você, e também comenta aqui nesse vídeo quem é seu público atual, se você já tem o seu negócio. O seu público, ele vive pedindo desconto para você, ou é um público que aceita quando você aumenta, né, seu preço, ele não fala nada, ele aceita porque ele confia totalmente em você. E eu já tenho outro vídeo aqui no canal que fala sobre a experiência, como melhorar e engajar a sua experiência, né, na hora do seu atendimento, da sua venda, como atrair esse cliente de high ticket. Então, se você quiser também me acompanhar pelo Instagram, lá eu sempre posto, né, meu cotidiano, meu dia a dia e algumas ideias e insights também que eu tenho. E até o próximo vídeo. Tchau!